Olá, pessoal. Bom, eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre um assunto que muita gente pensa que é um terror, né? É a tabela periódica. Aí eu vou contar uma coisa para vocês. A tabela periódica, ela não é um terror. Ela é um instrumento incrível que reúne diversas informações sobre todos os elementos químicos que existem e que são conhecidos. Bom, a gente já sabe que as coisas elas são feitas de átomos, né? E os átomos que possuem o mesmo número de prótons, que é a carga positiva, né, a partícula de carga positiva que está lá dentro do núcleo. Então, átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, mesmo número atômico, eles pertencem a um mesmo elemento químico. Quantos elementos químicos existem? 118. E tudo no mundo é uma combinação desses elementos químicos, tá? Mas nem sempre a tabela periódica ela teve essa carinha aqui que a gente conhece agora. Ela passou aí, né, por diversas reformulações de acordo com o avanço da ciência, né, com os estudos aí sobre os elementos, mas a tabela ela é organizada de uma determinada maneira que, por que ela recebe o nome de tabela periódica? Porque percebeu-se que algumas propriedades dos elementos químicos, elas se repetem periodicamente. Mas o que será que isso quer dizer, né? Que propriedades será que são essas? Então é isso que a gente vai entender nesse vídeo. Como é organizada essa tabela. E agora a gente vai saber pegar uma tabela e tirar dela informações preciosas para o estudo da química. Então vamos lá. Bom, vamos começar pensando então, né, no lítio, no sódio e no potássio, que são três elementos químicos que possuem, né, algumas propriedades semelhantes. Entre essas propriedades semelhantes está a propriedade de reagir violentamente com a água. Bom, se a gente for olhar, né, lá na tabela periódica, esses elementos químicos, eles aparecem juntinhos. Por que eles aparecem juntinhos? Justamente por causa dessa similaridade, né, entre as suas propriedades químicas. Então, a tabela periódica, ela é organizada de modo que elementos químicos com as mesmas, né, com propriedades semelhantes, propriedades químicas e propriedades físicas, esses elementos, eles fazem parte da mesma família. Então, as linhas verticais da tabela, elas são chamadas de famílias, ou colunas, ou grupos. É tudo a mesma coisa, tá? E ela reúne os elementos, então, com propriedades químicas semelhantes. Nós temos 18 famílias. E as linhas horizontais? As linhas horizontais da tabela, elas são chamadas de períodos e são 7 períodos que nós temos na tabela periódica. Se a gente observar, né, a tabela, a informação que a gente tem aí em cada quadradinho, o que a gente tem é que o que a gente observa, né, dentro de cada quadradinho? O primeiro númerozinho lá em cima, tá? Vou pegar aqui para baixo, ó. O primeiro númerozinho lá em cima é o número atômico. Já lembramos, é a quantidade de prótons do átomo. Então, esse primeiro número é o número atômico do elemento. Depois vem o símbolo, depois vem o seu nome e, por fim, vem a massa atômica desse elemento. Então, se a gente observar aí, né, todos os 118 quadradinhos, nós vamos perceber que a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de números atômicos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim nós vamos até chegar ao 118, né? E esse
espacinho aqui que está marcado em azul, né? Do 57 ao 71 e depois do 89 ao 103, né? Eles vão incluir estes elementos, né? Que a gente coloca aqui, né? Pro lado de fora da tabela, né? Mas eles fazem parte aqui desse espacinho. Então, do 57 ao 71, ela vai estar aqui no sexto período, né? E do 89 ao 103, ó, que são esses aqui de baixo, né? Ele vai estar aqui no sétimo período. Bom, já sabemos então, né, a primeira informação que a gente consegue obter na tabela periódica. Então, a gente já sabe número atômico, a gente já sabe símbolo, nome e massa do elemento químico. Além disso, né, a gente consegue ver nessa tabela se o elemento é sólido, líquido ou gasoso à temperatura ambiente. Um outro ponto importante, né, é que a nossa tabela periódica, né, os elementos químicos, eles são divididos basicamente em dois grandes grupos. Então, o grupo dos metais, que são aqueles elementos que possuem, né, um brilho metálico característico, uma boa condutividade térmica e elétrica, por exemplo, né, entre outras características, e um grupo aí dos não metais, que vão formar substâncias simples, em geral de aspecto opaco, quebradiço e que não são bons condutores de eletricidade e de calor. Além disso, algumas tabelas, elas apresentam também uma classificação de semimetal, que seriam os elementos, né, com uma característica intermediária entre metais e não metais, tá? Mas essa classificação é uma classificação um pouco ambígua e, de modo geral, né, as tabelas vêm trazendo aí principalmente a divisão entre metais e não metais. É importante a gente ressaltar que algumas famílias da tabela, elas recebem nomes, né, particulares aí, nomes característicos que têm a ver com as suas propriedades. Então, começamos aí pelos não metais. Na família número 18, ela vai receber, né, o nome de gás nobre. Então, a família dos gases nobres são aqueles gases que são muito pouco reativos, como entenderemos aí mais adiante nos próximos vídeos. Já a família dos halogênios, ela é a família de número 17. A família de número 16 recebe o nome de calcogênios. Lá na família dos metais agora, né? A família de número 1 é a família dos metais alcalinos. A família de número 2 é a família dos metais alcalino terrosos. Bom, e essa parte do meio, né, da tabela? Essa parte do meio, que está aí em rosa, são os metais de transição. E aqueles outros elementos, né, que parece que estão para fora, mas agora a gente já entendeu que eles estão contidos ali na tabela. Bom, a primeira sequência é a sequência dos lantanídeos e a outra sequência é a sequência dos elementos que recebem o nome de actinídeos. Bom, mas o que será, né, que tem em comum aí esses elementos, além das suas propriedades, né? O que quimicamente falando faz com que esses elementos químicos tenham essas propriedades semelhantes? E aí é o que a gente vai entender agora. Bom, para a gente entender então, né, as semelhanças entre as propriedades dos elementos e, consequentemente, a posição desses elementos na tabela periódica, a gente precisa pensar na distribuição eletrônica dos átomos desse elemento. Ou seja, eu preciso pensar como os elétrons eles estão distribuídos ali na eletrosfera desse átomo. Então, a gente consegue perceber aí, né, que a tabela periódica ela é dividida em 4 grandes blocos. O bloco S, o bloco P, o bloco D e o bloco F.
essa divisão, né, ela se baseia em quê? Então, ela se baseia, quando a gente faz a distribuição eletrônica, né, onde está sendo colocado, né, onde aparece, em qual subnível vai aparecer o último elétron deste átomo. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, né, nos do bloco S, tá? Que são esses aqui rosinha. Então, para qualquer um que eu colocar aqui, qualquer elemento que eu colocar aqui, o último elétron, né, que é o que está marcado aqui, ó, que é o que está marcado aqui com um quadradinho azul, aqui, né, aqui no quadradinho azul, né, circulado aqui de azul, é onde está entrando o meu último elétron. Então, para qualquer um do bloco S, né? Olha lá, acompanha o quadradinho azul. Qualquer elemento, o último elétron, ele está, né, num subnível S. E aí, conseguiram pensar para os outros? Vamos ver. No bloco P, vai ser a mesma coisa, né? Então, eu tenho ali as distribuições eletrônicas e acompanhem, né, a movimentação aqui, ó, do quadradinho azul. Para qualquer elemento que eu colocar aqui, né, o último elétron, onde está marcando ali, ó, tá? O último elétron, ele está aparecendo no subnível P. E o D vai ser a mesma coisa, né? O último elétron, ele vai ser, o último elétron a ser distribuído, né, no átomo, ele vai estar ali no subnível D, né? Ou seja, esse último elétron é aquele, né, que está no subnível de maior energia do átomo. E no caso do F, né, eles estarão ali no subnível F, tudo bem? Bom, e aí isso vai estar relacionado, né, às propriedades desses átomos e vai estar relacionado à posição que eles ocupam aqui na tabela. Bom, se a gente for pensar agora, então, né, aqui de acordo com a família, né, que eles estão, a gente vai observar o seguinte, né? Para esses elementos dos blocos S e P, que eu chamo de elementos representativos, para esses elementos, tá? O último elétron vai corresponder, perdão, a quantidade de elétrons, né, que ele tem na última camada vai corresponder aí, né, à família que ele está. Então, vamos acompanhar, olha só. Aqui eu tenho família 1, né? Ó, observem aqui, quando eu vou mexendo o elemento, que vai mudando, ó, aqui no quadradinho, tá? Do lado direito. Por quê? O que que me mostra isso? Olha só. Me mostra como os elétrons, eles estão distribuídos nas camadas, nas 7 camadas, tá? Então, o número de elétrons em cada camada. Os que estão na família 1, olha lá, na última camada ele tem um elétron, aqui ó, na última camada ele tem um elétron, na última camada ele tem um, aqui também, aqui também e aqui também, tá? Então, os que estão na família 1, eles têm um elétron na última camada, quer dizer, na camada mais externa. Os que estão na família 2, acompanhem, ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2, tá? É o númerozinho, ó, que tá ali, é o númerozinho que tá embaixo aqui, tá bom? E lá no bloco P agora, né? Os que estão na família 13, eles têm, acompanhem, 3 elétrons na última camada. Da família 14, eles têm 4 elétrons na última camada. Na família 15, eles têm 5 elétrons na última camada. Na 16, eles têm 6 elétrons na última camada. Na 17, eles têm 7. E na 18, eles têm, olhem aí, eles têm 8 elétrons na última camada, tá?
Bom, aqui percebam ó, que o hélio, né, ele é um gás nobre, mas ele acabou sendo colocado aqui, tá? Mas o lugarzinho dele é aqui, na família 18, tá bom? Porque ele é, né, um gás nobre. Bom, então a gente já sabe que, né, a família está relacionado a quantos elétrons o elemento tem na última camada. E agora, e o período, né? A linha que ele está aqui, horizontal, né? Se a gente for caminhando aqui agora no período, ó, a gente percebe que o número do período é o número de camadas que ele tem. Vamos começar lá em cima, ó. Então, esses dois aqui, ó, só tem uma camada. Aqui, do segundo período, eu já tenho duas camadas para todos eles que estão no segundo, olha lá, tá? No terceiro período, eu tenho duas, três camadas. Então, todos que estão aqui, ó, eu estou preenchendo até a camada de número 3. No quarto, ó, no quarto, 1, 2, 3, 4. Então, eu estou preenchendo ali até a camada de número 4, ó, para todos esses que estão aqui. E aí, assim, vai seguindo, né? No 5, tem 5, os do quinto período tem 5 camadas. Aqui eu tenho 6, e o do sétimo período, né? Vão ter aí as 7 camadas eletrônicas preenchidas. Recapitulando, então, a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de números atômicos dos elementos químicos. As linhas verticais elas são chamadas de famílias e as horizontais de períodos. Nas famílias estão os elementos químicos com propriedades semelhantes. Esses elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa do átomo, que é chamada camada de valência. Temos aí o magnésio e o cálcio como exemplo da família de número 2, pois possuem 2 elétrons na camada de valência. E nos períodos, no mesmo período, né? O número do período, ele corresponde ao número de camadas eletrônicas. Aí, rubídio, prata e iodo têm 5 camadas e são, então, elementos do quinto período. Será que agora você consegue pegar uma tabela periódica e encontrar comigo algumas informações importantes sobre os átomos? Vamos ver. Começando pelo átomo de potássio. O átomo de potássio, ele está localizado na tabela periódica, aí na família número 1 e no período número 4. Isso indica para mim se ele está na família número 1, que ele tem um elétron na camada de valência, e se ele está no período número 4, que ele tem 4 camadas, exatamente como indicado na figura. 1, 2, 3, 4 camadas e um elétron na última camada. O átomo de flúor, por exemplo, vamos localizar o flúor. O flúor, ele está lá na família 17 e no período número 2. Então, aqui está o flúor, né? Se ele está na família 17, isso quer dizer que na camada de valência ele tem 7 elétrons. E se ele está no período 2, significa que ele tem 2 camadas, exatamente como está sendo mostrado pela imagem. Até a próxima, pessoal!